Gálatas 3, verso 1. Gálatas 3, verso 1, versão nova versão internacional. Isso. Diz o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Verso 5 tem algo muito importante, diz assim: aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vós, realiza estas coisas pela prática da lei, digamos, esforço próprio, ou pela fé pela qual receberam a palavra. Repete comigo: os meus ouvidos necessitam um filtro. Fé. Se eu conseguir, olha só, se nós conseguirmos todos ouvir com fé uma mensagem, o avivamento está à distância de tu conectares o teu interruptor. Não tem a ver com quanta unção eu cargo, tem a ver se os teus ouvidos estão com um filtro da fé. Se uma frase, se um momento da ministração, se um momento tu ouves com fé e se desperta em ti essa fome, essa sede, e do nada tu começas recebendo o que talvez outro não está recebendo. Então é o filtro que nós temos, porque aquele que entrega o Espírito e opera milagres, faz isso pelo teu esforço próprio, ou seja, por quão santo você é, ou por nós ouvirmos com fé. O que eu quero dizer, se estás aqui hoje e não te sentes tão apto ou santo ou digno de ter uma experiência genuína com o Espírito Santo, eu quero desafiar-te: se tu consegues ouvir com fé, tu vais viver a experiência mais bela com o Espírito Santo. Amém? Ok, então vamos à mensagem de hoje. Eu quero que tu possas colocar assim nas tuas notas, no teu celular, sei lá, onde estiver apontando, se estiveres apontando. Sim, descobrindo o meu candelabro. Descobrindo o meu candelabro. E quando eu começo com estas palavras meio estranhas, já toda a gente assim, descobrindo o meu candelabro. E vamos lá, candelabro, vocês sabem, português do Brasil utiliza a palavra candelabro, não é? Só para confirmar, que às vezes é que se eu começo aqui a dizer fruta e vocês pensam que é outra coisa. Ok. 1 de Samuel capítulo 3 verso 1, vamos lá. Espero em Deus conseguir explicar tudo o que o Senhor colocou no meu coração. Bem, diz assim: e o jovem Samuel, 1 de Samuel 3 verso 1 diz, e o jovem Samuel servia qual era a característica de Samuel neste momento? O jovem Samuel, tá? Então é para você, sim? Você que tem mais de 50 anos é para você, você que tem menos de 50 anos é para você, tá? O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia, tinha muito valor naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu que, naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, e não podia ver. E estando também Samuel já deitado, e agora vem a parte importante, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Repete comigo: antes que a lâmpada se apagasse. Não sei se tu sabes que o tabernáculo, ou digamos o templo do Senhor, o tabernáculo, no lugar santíssimo e no lugar santo, não tinha janelas, não tinha forma de entrar luz. E vamos fazer um exercício. Você pode fazer o blackout de todo o templo, blackout, assim apagar.
Mais, irmão, vá, você consegue. Deixa estar assim está bom, deixa estar assim. A gente aqui ainda consegue ter luz porque o telão está ligado, mas olha só a loucura que seria você estar num lugar sem janelas, sem luz. Não liga a luz do celular, não é para isso agora, tá? Não é para a foto. A ideia é que antes mesmo que ficasse sem luz, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, e o que eu quero falar hoje é: nós devemos descobrir o nosso candelabro, nós devemos descobrir dentro de nós a lâmpada de Deus para que não se apague. Porque qualquer luz que se acenda no meio de uma casa escura, essa luz vai iluminar toda a sala, porque ainda que seja pequena, dá para ver os sapatos do profeta, dá para ver a cara do profeta. Pode acender a luz? Então olha só, Gerson, o que é essa lâmpada de Deus? Eu quero que a gente possa ir descobrindo isto hoje. E de verdade Deus tem algo que vai acontecer aqui. Apocalipse capítulo 4 verso 5. Na visão do apóstolo João e de várias coisas que está a acontecer, desde Apocalipse 1, 2 e 3, em Apocalipse 4 verso 5 diz: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele, diante de quem? Do que estava sentado. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Se você conseguir aí em cima, o pessoal da mídia, encontrar um candelabro e colocar na tela atrás, você será o meu super-herói esta noite. Um candelabro, menorá, como você quiser chamar. E o que eu quero que a gente possa entender hoje é que, independentemente da condição humana e da condição da sociedade, o Espírito de Deus necessita estar aceso. E por que o Espírito de Deus aceso? Porque o Espírito de Deus tem um significado, e diz aqui que as 7 lâmpadas acesas, ou as 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, é o Espírito de Deus necessita acender dentro de nós. E hoje não só vais sentir o poder, que é um dos 7 Espíritos, mas você vai poder experimentar os 7 Espíritos de Deus. Eu quero que tu possas ir comigo. Eu sei que a gente está a viajar em toda a Bíblia, mas estou-te a dar as melhores referências possíveis. E eu quero que possas entender o menorá, ou o candelabro. Está em Êxodo 25, verso 31. Êxodo 25, verso 31 diz o seguinte: quando vocês estiverem, coloquem lá atrás o candelabro. Faça um candelabro, Êxodo 25, 31. Faça um candelabro de ouro puro e batido, o pedestal, a haste, as taças em forma de flor e os botões do candelabro formarão uma só peça. 6 braços sairão dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Repete comigo: 3 de um lado e 3 do outro. Os braços do candelabro fluem ou estão conectados ao centro do candelabro. E agora eu quero que a gente possa ir para Isaías 11, verso 1. E assim vamos entender qual é o Espírito de Deus, os 7 Espíritos do Senhor. Olha só, nós acreditamos em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, amém? Eu não estou a dizer que existem 7 deuses diferentes. O que eu estou a dizer é que o Espírito Santo está descrito na Bíblia com 7 espíritos, sim? Com 7 características, está bom? Podemos ir assim? Não te vais escandalizar comigo. O que está escrito na Bíblia é o que está escrito na Bíblia, amém? Isaías 11, verso 1 diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Espírito do Senhor,
espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conselho, de poder, de conhecimento e de temor. 7 espíritos do Senhor. Eli era um homem, era o profeta que de alguma forma os olhos começaram-se a escurecer, exatamente mais ou menos no mesmo tempo em que a lâmpada ia começar a apagar. Obrigado. Não, assim é outro nível de... É outro nível. Não, assim é outro nível vir a esta igreja. Não, meu Deus do céu, eu estou a levar no bolso. Menorá, candelabro, como você queira chamar. Vou estar aqui em cima para a gente ver o exemplo. Dentro do lugar santo, lugar santíssimo, perto da arca, que é como descreve lá em 1 Samuel, diz que antes que se apagasse a lâmpada do Senhor, Samuel começou a fazer algo. A gente não leu essa parte, o que é que Samuel ia fazer, mas o que nós podemos entender é que os olhos de Eli se escureciam do mesmo momento em que a lâmpada do Senhor se ia apagando. Para caminhar em trevas não necessitas nada mais do que a lâmpada do Senhor apagar-se na tua vida. Para caminhar fora do alinhamento com Deus, tu não necessitas nada mais que a lâmpada de Deus começar a apagar. E eu vou-te explicar algo bem simples. Se você deixa de vir num culto, a vontade de vir no próximo diminui. E assim sucessivamente até você deixar de vir. Quando você não ora um dia, a vontade de orar no dia seguinte vai diminuir. E assim sucessivamente até deixares de orar. Mas se tu consegues ser disciplinado, porque aqui tinha que se acender todos os dias, se consegues ser disciplinado, a vontade de fazer, a vontade de estar com Deus, a vontade de estar caminhando bem, a vontade de vir no culto, começa a aumentar. O que eu estou a tentar explicar é que há um salmo que diz: um abismo chama outro abismo ao som da cascata. E muitas vezes a gente diz: um problema nunca vem só, e a gente utiliza esse verso para justificar. Mas o que o salmista está a dizer é que assim como brama o cervo pelas águas, assim eu tenho sede de ti, a minha alma te anela. E diz: um abismo chama outro abismo ao som da cascata, todos os vales e as ondas passam por cima de mim. O que Davi está a querer dizer é que no momento em que ele se aproxima para beber das águas do Senhor, ele bebe a água e do nada ele sente que, em vez de estar só consumindo a água, diz que as ondas passaram por cima dele. Quando você procura saciar a tua sede, Deus consegue submergir-te na sua presença. O problema é que tu às vezes não queres aproximar-te para beber, mas queres sentir-te submergido. Vou repetir que está tão bom que vale a pena. Isto parece pudim, a gente quer sempre o segundo prato do pudim. Eu sei que você também. Assim que nós nos aproximamos para beber, vamos ler o verso, porque vocês estão a olhar para mim e dizem: eu quero ler o verso. Então, bem, Salmo 42, e vamos assim: como o servo anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar, repete comigo, entrar e apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com o cortejo, conduzindo à casa de Deus, com cantos de alegria, ação de graças, em meio da multidão que festejava. Verso 5 vai, e quero passar para o verso... vou ler o 5. Porque está tão triste, ó minha alma? Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Coloca a tua esperança em Deus, pois ainda te louvarei
Ele é o Senhor, o meu Salvador, o meu Deus. A minha alma está profundamente angustiada, triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte Mizar. E agora vem a loucura. Um abismo chama outro abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Recorda que ele está tentando encontrar uma forma de dizer, assim como o cervo anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia de ti. Se o cervo está tomando água, ele está a dizer é que assim que eu consigo beber algo, as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. O que eu quero dizer é que se nós temos a disciplina de manter a nossa alma saciada de Deus, o nosso espírito saciado de Deus, Ele vai ter a disciplina dele, porque é uma promessa dele de submergir-nos, de cobrir-nos com as suas ondas. E o mais interessante de toda a loucura é que quando nós nos saciamos uma vez, digamos que um abismo fica cheio. Vamos chamar tanque, para entender, um tanque de 500 litros de água. Sim? Se nós colocamos 500 litros de água, esse tanque ficou top. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, enchemos um abismo. Só que um abismo chama outro abismo. Por isso é que muitas vezes você sai do culto, vai cheio, mas chegando ao carro se abre outro abismo. A Bíblia fala que nós vamos ser transformados de glória em glória. A primeira glória é apenas para encher o primeiro tanque, o primeiro abismo. A outra glória é para você avançar a uma nova dimensão do Espírito. Estão-me a conseguir explicar? Não. Então repete comigo, um abismo chama outro abismo. Há momentos da tua vida que você pensa, mas eu não deveria sentir-me assim porque eu já sou maduro na fé. Eu entendo, o que está a acontecer é que outro abismo se abriu para que o Espírito Santo possa encher. A única coisa que você tem que fazer é vir e beber. No momento em que você agarra para beber, bum, outra onda vem sobre você. Tá? Conseguimos? Ok. Senhor. Cada braço do menorá significa, obviamente, um espírito, uma descrição do Espírito do Senhor. E eu quero que entendamos o seguinte: aqui está o Espírito do Senhor, que é o central. Este aqui é do qual os outros podem florescer. Sim? Este. O eixo central, eu quero que possas apontar, se quiseres, entendendo algo aí que seria muito importante. O braço central do menorá pode simbolizar o Espírito do Senhor, que é a fonte e é o centro de toda a vida e luz espiritual. Por que luz espiritual? Porque nós, como templos, também não temos janelas. Quantos nós acreditamos que somos templo do Espírito Santo? Top demais. Esta situação está cá dentro. A Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor, um só Espírito é com o Senhor. Então, esta representação se misturou com o nosso Espírito. Mas dentro de nós, que somos o templo do Espírito Santo, não tem janelas. A não ser que você tenha tentado a fabricar uma janela para que a luz de fora ilumine por dentro. Mas na verdade o que Deus quer é que a luz do Espírito ilumine por dentro. Assim como no tabernáculo não havia janelas, no nosso templo não há janelas. Tem que ser o fogo acendendo cada lâmpada por dentro. Temos que chegar por um pouquinho de azeite. Na verdade são copinhos que se enchia com azeite para que pudesse queimar. Então temos que vir colocar. Ter a disciplina de aplicar azeite, de acender. Então a luz, o central, eu quero dizer que é o centro da vida e o centro da luz espiritual. É um braço que vai unir, do qual fluem as outras 6 características do Espírito de Deus. E eu quero passar uns 10 minutos no máximo explicando as 10 características, tá?
e depois vamos acender as lâmpadas. Sim? Tá? Ok. Vamos lá. Vamos lá, espírito de sabedoria. Só recordando o verso. Gerson, onde é que está a lista? Isaías 11, verso 1 e 2, tá? E a gente vai agarrar os primeiros, depois do Espírito do Senhor, que é o central, nós vamos encontrar agora os primeiros, que são sabedoria e inteligência. Sabedoria, do hebreu chokmah, é a capacidade de julgar corretamente e seguir o melhor curso de ação, baseada no conhecimento e na compreensão. Chokmah está associado a julgamento, é a capacidade de decidir. Se você pensa que avivamento é... Mas quando chegas lá fora não sabe decidir, não sabe julgar as circunstâncias e tomar uma decisão, então não estás avivado. Repete comigo, a chokmah. Capacidade de julgar corretamente e seguir o melhor curso de ação. Quando as pessoas se aproximavam de Jesus, diz a Bíblia que Jesus, eu creio que está em Mateus 13:53, não vou ler agora, mas é só a referência, que Jesus chegou à sua terra e ensinava na sinagoga e as pessoas se maravilhavam da sua sabedoria e das maravilhas. Mas parece que agora nós queremos só maravilhas, um avivamento com poder. Mas na verdade temos que ter avivamento com poder, obviamente, que o nosso corpo reaja, cai, chora, ri, pula, treme, 30 para uma linha, que te chamem o Uber para te levar para casa, que não consegues dirigir, qualquer coisa. Mas também que quando chegues a casa consigas tomar uma decisão. E nós como jovens necessitamos, sim? Porque os seus pais estão preocupados. Então, temos sabedoria e agora vamos ver a outra, que é inteligência. Muitas vezes a gente confunde as duas. Inteligência vem da palavra hebraica biná. Repete comigo, biná. Isso, muito bom. Implica discernimento. A inteligência é uma consequência de discernimento. Que nós poderíamos associar ao raciocínio, mas o discernimento, agarra-te bem porque é muito bom, é muito bom. É a habilidade de entender as coisas profundamente. E a Bíblia fala que há coisas espirituais que só se discernem espiritualmente, e obviamente as coisas na carne se discernem com inteligência. Então o que eu quero dizer é, se vais viver um avivamento, se vais viver um derramar do Espírito Santo, essas coisas se discernem espiritualmente, glória a Deus. Mas quando voltares para o mercado de trabalho, quando voltares para estar com a tua família, quando voltares para conviver com outras pessoas, por favor, clama a Deus que acenda a tua lâmpada de inteligência para discernir bem tanto as circunstâncias como as pessoas. Quantos estão comigo ainda? Amém. Glória a Deus. Só vou dar algumas referências. Pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca procede o conhecimento e o entendimento. A sabedoria é a coisa principal, portanto adquire sabedoria, sim, com tudo que possuis adquire entendimento. Na verdade o que a gente tem que entender é que, e você vai ver Isaías 11 verso 1 e 2, vamos ver que o Espírito do Senhor depois começa a ter um par de características que trabalham na mesma dimensão, sim? Esta sabedoria trabalha com inteligência. Então vai aí. Estes dois aspectos do Espírito se complementam. A sabedoria dirige a ação correta, enquanto a inteligência fornece o entendimento profundo necessário para tomar as decisões. Juntos eles equipam o cristão com a capacidade de navegar na complexidade da vida para honrar a Deus.
Amém? Entendemos estes dois? Próximos dois. Conselho e poder. Conselho vem da palavra etzá, que refere-se à orientação do céu, ao conselho divino que orienta nas decisões e ações. Esta é uma intervenção com informação divina. A sabedoria é julgar a situação, a inteligência é compreender, entender, mas o conselho é quando Deus interfere na situação e te dá uma instrução específica. Então nós não só necessitamos da sabedoria e da inteligência, mas necessitamos do conselho. Nós necessitamos de etzá, quando vem uma orientação do céu para fazer algo. Normalmente a gente associa a esta intervenção como uma palavra profética de um profeta ou de uma irmã que está na intercessão e vem dar uma palavra, e como que essa palavra te reorienta no GPS espiritual, ou sei lá o que você pode chamar a isso. Repete comigo, etzá. Etzá. Isso. Orientação. Orientação, irmão, mais forte. Isso, como se você tivesse jantado. Sim? Então, ok. Sabedoria, inteligência, conselho, poder ou fortaleza. A palavra hebraica que está aqui escrita, ou o original, digamos, do poder ou da fortaleza, é Jevurá. Jevurá é a força ou a capacidade de agir de acordo com o conselho recebido. Muitas vezes a orientação de Deus vai pedir uma ação para a qual tu não estás capacitado. Quantos já nos sentimos assim? Que vem Deus, pede uma coisa e diz assim. Então, o espírito de poder é aquele que nos habilita para executar a instrução que o conselho deu. Por isso é que é importante entendermos que o Espírito de Deus, ou os 7 Espíritos de Deus, vem no Espírito do Senhor, e os outros pares de características se alimentam uma à outra. Se eu recebo uma instrução ou uma orientação da parte de Deus, do Espírito de conselho, eu tenho que estar à procura para acender a lâmpada do Espírito de poder, para que me dê a capacidade de executar o que eu recebi do conselho. Por exemplo, o Espírito do Senhor, o Espírito de conselho diz: vem dias que você vai comprar uma casa nova. E você, em vez de buscar o Espírito de poder, que é a habilidade de executar a palavra, não, você vai ao Bradesco. Um consórcio. Foram no banheiro? Não. Esta aqui vai ser mais dura para os jovens. Deus tem preparado para você o seu casamento e você vai para o Tinder. Em vez de procurar no Espírito de poder, Senhor, dá-me a habilidade de ser a pessoa que o meu futuro esposo, para todas as mulheres solteiras, Senhor, Espírito de poder, dá-me a habilidade de ser a mulher que o meu futuro esposo está à procura. Para todos os homens, Senhor, dá-me o valor, dá-me a habilidade, dá-me essa força de ver as características reais da mulher que tu tens para mim. Estou a ser claro hoje? Estou-me a conseguir explicar? Amém? Vamos ao último par. Alguém de vocês já ouviu a explicação dos 7 Espíritos de Deus alguma vez na vida? Quem nunca ouviu nada disto que eu estou a dizer, levanta a mão. Ok. Aquele que não levantou a mão, parabéns. Não vou dizer. O conselho do Senhor guia o cristão, enquanto que o poder do Espírito Santo capacita a pessoa para seguir a direção
superando obstáculos e implementando a vontade de Deus em cada detalhe da tua vida. Vamos ao último par. O último par é conhecimento, que não é nem sabedoria, nem inteligência, nem conselho, é conhecimento. Porque a palavra é diferente, a palavra é da'at. E o temor do Senhor, o espírito do temor do Senhor. Ok, vamos lá. Da'at é um entendimento profundo da verdade revelada. Este conhecimento é quando... Vou dar a referência mais clara. A referência mais clara é: conhecereis a verdade e a verdade te fará livre. E aqui diz, é um entendimento profundo ou a verdade revelada por Deus. Conhecer Jesus é revelação, não dá para estudá-lo. Este conhecimento que fala aqui não é porque você estuda muito, é porque você crê no que lê, então se revela. Eu vou repetir, o conhecimento que está aqui, o espírito de conhecimento, não é por você estudar muito. É porque ao ler, se lhe revela, se abre os olhos do espírito e você consegue entender profundamente a verdade, e essa verdade o faz livre. Por exemplo, quando você entende o princípio da generosidade que nós acabamos de praticar, é porque conhece e se lhe foi revelado, por isso você faz. Não é porque você aprendeu, é porque lhe foi revelado. Quando é revelado, você escuta. O dízimo igual. Honra ao pai e à mãe igual. Quando é revelado, você vive de forma livre. Você escuta por vontade própria. Repete comigo, da'at. Esse é o espírito de conhecimento. Agora, temor do Senhor é difícil pronunciar, mas eu vou tentar. Yirhat. Yirhat. Yahweh. O que está a dizer é uma reverência profunda por Deus que influencia a forma como vivemos. O espírito do temor ao Senhor não é o espírito que nos dá medo e por isso o seguimos. É o espírito que nos dá o sentido de responsabilidade por prestar reverência. E esta é a última e é aqui que eu quero permanecer para a gente ir ministrando e que se acendam as lâmpadas todas. Se nós formos responsáveis com o temor ao Senhor, nós vamos conseguir acender todas as lâmpadas. Porque essa reverência parece que se foi perdendo. A gente foi perdendo a reverência, esse respeito profundo pela presença de Deus. Eli tinha 2 filhos, quem sabe da Bíblia sabe que os filhos portavam-se mal. E Eli já não estava ministrando ao Senhor, por isso os seus olhos estavam escurecendo, a menorá estava apagando. Então Samuel, ainda sendo jovem, estava a executar aquilo que Eli deveria estar fazendo. Porque Eli perdeu a reverência ao Senhor. Perdeu o temor, ficou indiferente. O maior perigo de um avivamento chama-se indiferença. Quando qualquer coisa para você vale igual. Hoje vou no culto. Hoje não vou no culto, deu igual. Não. Você está a colocar o avivamento em perigo por viver uma vida sem reverência ou, em outras palavras, em indiferença. Nós estamos fazendo noites com o Espírito Santo, graças a Deus, Deus tem aberto as portas, por onde quer que passamos, arma-se a loucura, as pessoas ficam no chão, uns riem, uns choram, uns caem, uns se levantam. É loucura com a doideira, é absurdo o que acontece. E eu, quando ao falar com os pastores, eu digo, não é uma reunião mais de avivamento, não é um culto mais, não é apenas mais um culto. O que está a acontecer é que cada pessoa está a acender a sua lâmpada. Isto não é apenas mais um culto.
Isto não é apenas mais uma ideia que a gente canta 3 louvores de adoração e você começa a tremer. Não, não tem a ver com isso. Não tem a ver com a gente viver em um modo automático que se cantarem aquela canção nós trememos, se não cantarem, hoje não teve tão bom, né? Hoje não cantaram Yeshua ou cantaram Yeshua? Alguns já estão tristes. Hoje já não vou sentir nada. Não cantaram Yeshua. Porque a gente quis abrir uma janela para que algo externo desse luz lá dentro. A adoração daqui é para subir. Espera. Não é para entrar na janelinha do seu coração e iluminar você. A iluminação dentro de você tem a ver com o seu candelabro. Aqui é direto para cima. E o trabalho que se faz aqui em cima é que ao fazer para cima, vocês possam acompanhar e adorar a quem Ele é. A quem Ele é, não por o que Ele faz. Então agora agarra-te bem. Se aqui não se canta a canção que você mais gosta, ou com a qual você lá em casa começa a tremer, não quer dizer que o Espírito Santo não está aqui. O que quer dizer é que você necessita acender a sua lâmpada, quer cantem a canção que você gosta ou não. Mas o que é mais fácil para nós? Abrir uma janelinha aqui de lado e que entre a canção e ilumine. Chama-se a isso trapaceiro. Está comigo ainda ou não? Repita comigo, eu vou acender a lâmpada do Senhor. Então, olha só, o conhecimento de Deus conduz a uma vida de reverência e de temor ao Senhor, estabelecendo uma base para uma relação íntima. Por isso eu dizia, a relação íntima, o temor ao Senhor, vai te ajudar a manter todas as lâmpadas acesas. Você já acendeu a sua lâmpada hoje? Eu não estou a perguntar se você já cantou. Eu não estou a perguntar se você já leu a Bíblia. Eu estou a perguntar se você já acendeu. E você sabe o que é que eu estou a dizer? Você sabe que existe um momento em que pode não haver música, pode não haver nada à volta, mas você sabe que acendeu o seu candelabro. Os 7 Espíritos de Deus que vivem dentro de nós, porque o Espírito de Deus vive dentro de nós porque somos templo dele. Sim? Então, as características que eu acabei de falar é apenas para tentar ajudar-nos a desenvolver ou a descobrir o nosso candelabro. Não vivas a experiência da pessoa que está ao teu lado. Não tentes iluminar a tua vida com a luzinha do candelabro da pessoa do lado. Porquê, Gerson? Porque aí vais ter que fazer uma janela e no templo não há janelas. O desenho de Deus não pode ser alterado.